de notícias, quais são os limites que eles têm nessa eleição? Pois é, então o primeiro limite que é expresso, né, com relação à publicidade, a qualquer tipo de publicidade em período eleitoral, é com relação à publicidade paga. Né? Então os sites de notícias não podem, em hipótese alguma, realizar publicidade paga de qualquer que seja o candidato. Que é a mesma coisa para a rádio e TV, por exemplo. Mesma coisa para a rádio e TV. Né? É importante destacar isso por quê? Porque a legislação eleitoral, principalmente a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, vem disciplinar exatamente essa questão de tentar combater eventuais abusos de poder econômico com publicidades pagas. Né? De sorte que hoje nós só temos duas possibilidades de publicidade paga no período eleitoral. É a publicidade do impulsionamento de publicações das redes sociais, que naturalmente impulsionamento é feito de maneira paga, e a publicidade realizada em jornais impressos e revistas, né? Que é algo que a gente sabe que está em desuso. Mas nas demais possibilidades, inclusive de sites de notícias, a publicidade paga está proibida. É possível que os sites de notícias façam um acompanhamento de questões de natureza política, é natural que assim o seja, mas também é necessário que se observe a necessidade de preservação da isonomia. Né? Então, o site de notícia, o responsável pelo site de notícia, ele não pode se utilizar daquele espaço que ele tem consolidado no mercado para atacar unicamente um candidato, podendo ser um abuso de mídias de comunicação, né? Eventualmente figurar no polo passivo de uma AGE, receber uma ação de investigação judicial eleitoral. Pode-se fazer tranquilamente o acompanhamento das notícias políticas, acompanhamento sem retransmissão das convenções, né? Isso tudo pode ser feito. Um outro detalhe que é importante destacar é a necessidade de, no período eleitoral, fazer a suspensão dos comentários nas publicações dos sites, né? Que é algo que as pessoas sempre estranham no período eleitoral, porque as pessoas estão acostumadas a entrar nas discussões em fóruns de sites de notícia, que também é algo que tem que ser observado aí conforme se aproxima o nosso pleito. Agora, Rodrigo, o capítulo Instagram. Instagram hoje é a grande plataforma da realização das campanhas eleitorais, tanto que a resolução da propaganda eleitoral foi alterada pelo Tribunal Superior Eleitoral esse ano para dar uma maior atenção à utilização das redes sociais. O que é que tem-se de muito comum no Instagram, né? E nas demais redes sociais mais cotidianas, como Facebook, como TikTok, o que é que nós temos de muito comum na utilização dessas plataformas? Primeiro, o impulsionamento de publicações. Né? Então, é possível que os candidatos paguem para as plataformas entregarem aquele determinado conteúdo, mas, naturalmente, as plataformas vão ter que seguir a resolução do TSE sob pena de ser responsabilizadas. Não podem divulgar deepfake, que é aquela inteligência artificial generativa que cria do absoluto zero uma determinada pessoa, um determinado áudio, né? Isso daí está absolutamente vedado, uma determinada imagem. As redes sociais, notadamente o Instagram, que é a que nós mais nos utilizamos, tem a possibilidade de você realizar transmissões imediatas com os seus seguidores, as chamadas lives, e o TSE definiu, de uma vez por todas, que as lives são atos de propaganda eleitoral de natureza pública, portanto se submetem à legislação eleitoral, aos limites da legislação eleitoral. Ainda que o candidato esteja no seio da sua casa e abra o seu celular para fazer uma live, para conversar com o seu eleitorado, ele está sendo ali fiscalizado com relação a eventuais excessos praticados, podendo ser punido, caso o faça. Ainda sobre redes sociais, também é necessário lembrar que nas redes sociais você não tem terra sem lei, né? Por mais que exista esse discurso aqui no país, mas as redes sociais geram sim responsabilização, então o candidato não pode praticar crime contra a honra no âmbito das redes sociais contra outros candidatos, inserindo-se aí, Ari, no crime de crime contra a honra eleitoral, né? Calúnia, injúria e difamação com finalidade eleitoral. Nas redes sociais nós também temos a proibição de que outras pessoas, além do próprio candidato, seu partido ou coligação, façam o custeio dos impulsionamentos, o pagamento dos impulsionamentos. Né? Então imagine-se, Ari, você um entusiasta de uma determinada campanha, um fervoroso defensor de um determinado candidato, quer colocar lá seu dinheiro para publicar, para impulsionar, seja uma publicidade dele, seja uma sua, no seu perfil. Não pode. Você inserir-se aí exatamente num ilícito eleitoral, numa propaganda eleitoral irregular.
Por exemplo, a transmissão de uma convenção ou de um evento de campanha, um candidato pode, mas ninguém mais do que ele pode fazer isso. Eu entendi bem, é isso? Não, na verdade, Ari, quem não pode fazer essa retransmissão de eventos de campanha, essa retransmissão da própria convenção partidária é a própria mídia, né? Então, os veículos de mídia não podem fazer a retransmissão em tempo real de qualquer live eleitoral, de ato de campanha ou de convenção partidária. O cidadão, ele acaba sendo mais beneficiado pela norma porque ele vai ser aí privilegiado com a sua liberdade de manifestação de pensamento, né? E aí o cidadão, ele pode fazer essa retransmissão. O que é que ele não pode fazer? Ele não pode pagar para a Meta, que é a empresa que administra Facebook e Instagram, para impulsionar suas publicações em defesa de um determinado candidato. Então, digamos, eu sou advogado eleitoral, tenho meu cliente lá, candidato a prefeito, e aí eu posto um card do meu cliente e faço, eu quero ajudar o meu prefeito. Vou e pago para o Instagram aumentar a entrega daquele card, daquela publicidade que eu coloquei. Isso daí eu não posso, eu vou incidir aí exatamente numa propaganda eleitoral regular passiva de multa. Tá? O card pode, o impulsionamento dele não pode. Resumindo. O card pode, o impulsionamento não pode. E por que o card pode? É bom deixar isso sempre claro. O card pode, a foto de um candidato pode, por quê? Porque é liberdade de manifestação do pensamento, né? A liberdade de expressão do eleitor. Afinal de contas, eu costumo dizer sempre, Ari, que a propaganda eleitoral, além de ser um direito do candidato e um dever cívico, é um direito do eleitor. Principalmente o eleitor brasileiro, que ele naturalmente é apaixonado. Em eleições municipais, nós somos ainda mais apaixonados, então é importante essa possibilidade. Então, todos os eleitores podem sim divulgar as propagandas dos seus candidatos, não vão poder pagar para impulsioná-las. No Instagram pode enquete e pode divulgação de pesquisas não registradas? Também não, Ari. Inclusive, isso é algo muito corriqueiro, né? Realização de enquete no Instagram. Aí alguém que esteja nos ouvindo vai dizer, mas na eleição passada eu conheço uma pessoa que fez, ou até eu mesmo fiz, e escapou de ser punido. Escapou de ser punido, porque é uma recorrência que nós temos no processo eleitoral, é de chegar perfis, as pessoas nem sabem que estão sendo verificadas, né? Chegam perfis aí que não têm tanta relevância, mas por estarem fazendo enquete, são demandados aos advogados as representações. Então, enquete, mesmo aquela enquete no story do Instagram que só dura 24 horas, se você for pego ali naquelas 24 horas e sofrer uma representação, hoje para você representar, você tem ferramentas de certificação de mídia, né, digital. Então a gente coloca lá num sitezinho, certifica que a prova existiu, por mais que seja apagada em 24 horas, se você for representado, você vai aí sofrer uma punição pela divulgação de enquete. E pesquisa fraudulenta ainda mais, tanto pesquisa fraudulenta quanto pesquisa não registrada. Lembrando que a divulgação de pesquisa fraudulenta e de pesquisa não registrada importa a aplicação de multas altíssimas. Deu ideia para a gente de multa de quem resolveu fazer uma enquete ou divulgar uma pesquisa no Instagram? 56 mil reais a divulgação de uma pesquisa não registrada, né? Você imagina, você sofrer aí uma imposição de uma multa de 56 mil reais, você não sendo uma pessoa jurídica, né, uma empresa de realização de pesquisas, e ter que arcar com isso, porque senão não vai ter quitação eleitoral, né? Então é importante que as pessoas tenham todo esse zelo. Valor? Não, a enquete vai entrar também com uma divulgação de publicidade irregular, mas aí o juízo eleitoral vai ter uma maior discricionariedade, uma maior margem para aplicar essa punição, mas partindo de 5 mil reais. Então o cidadão que vai colocar ali a sua de maneira despretensiosa a sua enquete na rede social e sofre uma representação, vai partir de 5 mil reais a punição, mas aí o juiz vai poder fixar uma maior quantia a título de punição também.